O sistema nervoso e a magnetorrecepção. Olá, meu nome é Isabela e hoje a gente vai conversar sobre alguns aspectos importantes do sistema nervoso, passando brevemente sobre seus principais elementos e características. Depois, a gente vai conhecer e se aprofundar numa modalidade sensorial específica e super interessante, presente em vários animais, a magnetorrecepção. Então, bora lá? Bom, o sistema nervoso é responsável por integrar informações que vêm do ambiente com o controle dos movimentos de um organismo, como navegar e se alimentar. Em organismos unicelulares, essa integração pode acontecer no meio intracelular, dentro do citoplasma de uma única célula. Porém, em organismos multicelulares, não só a integração acontece extracelularmente, como as células responsáveis pelo controle do movimento estão espalhadas pelo corpo, distantes das células que sentem as informações do ambiente. Por isso, é necessário que existam outras células que façam a integração para que o corpo funcione como um todo. Os responsáveis por isso são os neurônios. Os neurônios são células com longas e finas projeções, que entram em contato com outras diferentes células do organismo, transmitindo o sinal de uma para outra e formando circuitos nervosos. Os neurônios sensoriais são aqueles que permitem que as informações do ambiente sejam traduzidas em uma linguagem utilizada pelos demais elementos do sistema nervoso, o sinal elétrico. Já os neurônios motores são responsáveis por utilizar os sinais elétricos para coordenar os movimentos do organismo no ambiente, e eles fazem isso através de células musculares e glândulas, por exemplo. Para detectar um estímulo e traduzi-lo em sinal elétrico, o mecanismo básico do sistema nervoso é sempre o mesmo. Ou seja, um canal iônico presente na membrana de uma célula sensorial é aberto e isso gera uma mudança de potencial elétrico, também chamada de despolarização. Então, essencialmente, o que vai mudar entre os organismos é a natureza do canal que realiza essa abertura e gera a despolarização. Além dos neurônios, outro elemento que está presente frequentemente em sistemas nervosos são as sinapses. Elas são basicamente o local entre as células do sistema nervoso onde neurotransmissores são liberados. E os neurotransmissores são mensageiros químicos que abrem canais e geram sinais elétricos na célula seguinte. Os elementos fundamentais que constituem o sistema nervoso são muito antigos. Mesmo organismos unicelulares possuem canais iônicos, neurotransmissores e células eletricamente excitáveis. O que varia drasticamente de organismo para organismo são os circuitos formados por esses elementos, sendo eles que determinam a grande variedade de comportamentos existentes na natureza. Além disso, o poder de processamento de um circuito neuronal depende da integração de diversas fontes de entrada para a geração de um comando. Então, mais do que o tipo e a quantidade de neurônios, o que importa é o número de projeções e de sinapses que formam os circuitos de cada sistema nervoso. Por isso mesmo, é sempre importante lembrar que mesmo o sistema nervoso considerado mais simples apresenta um alto grau de complexidade. Afinal, a simplicidade da organização nervosa não implica em simplicidade comportamental. E mais importante ainda, não existe uma escala de complexidade ao longo da evolução dos organismos. E por falar em evolução, sabe-se que uma das grandes pressões que impulsionam o surgimento de células nervosas é a possibilidade do organismo se deslocar. Isso explica o porquê de alguns animais multicelulares não terem sistema nervoso, como as esponjas do mar. Como elas são animais de vida séssil, não existe uma pressão para integrar as informações do ambiente e o controle dos movimentos. Apesar de todos os sistemas nervosos fazerem basicamente a mesma coisa, cada um vai se dedicar de uma forma específica às diferentes modalidades sensoriais que um organismo possui. Os famosos 5 sentidos dos seres humanos, por exemplo, são diferentes modalidades sensoriais, e o sistema nervoso da nossa espécie é bastante dedicado à visão, ao olfato, ao paladar, à audição e ao tato. Existem outras modalidades sensoriais bastante conhecidas também,
apesar de não estarem presentes em organismos humanos. Por exemplo, a ecolocalização, que é muito estudada em morcegos e cetáceos, e a eletrocepção, característica do sistema nervoso de tubarões e peixes elétricos. E hoje a gente vai conhecer um pouco sobre outra modalidade sensorial, a magnetorrecepção. Bom, a magnetorrecepção consiste na capacidade que alguns animais têm de sentir o campo magnético da Terra. Hoje em dia, sabe-se que essa modalidade está presente em grupos como as tartarugas marinhas, os pombos, as lagostas, as salamandras, alguns peixes e moscas, como a drosófila, que é, inclusive, um modelo para estudo sobre magnetorrecepção. E apesar de não haver dúvidas de que diversos animais podem detectar o campo magnético da Terra e usá-lo como uma pista para guiar os movimentos em distâncias longas e curtas, até hoje, a maioria dos estudos feitos foram na escala comportamental. E por isso, enquanto que os receptores para a maioria das outras modalidades sensoriais são bem conhecidos e foram caracterizados, os receptores envolvidos na detecção de campos magnéticos ainda não foram identificados com certeza. Mas quando a gente fala de ciência, nada é impossível. Segundo uma publicação da revista Science, atualmente, pesquisas sobre a magnetorrecepção são feitas analisando-se dois mecanismos possíveis: um sensor mecânico, baseado no mineral de ferro magnetita, e um sensor bioquímico, baseado na proteína criptocromo. Esse mineral, a magnetita, já foi encontrado em muitos tecidos animais, mas em peixes, como no salmão, algumas evidências indicam que o nariz seria o local onde os magnetorreceptores estariam alojados. Eles poderiam estar posicionados entre as células sensoriais olfativas ciliadas. A partir desse mecanismo, a magnetita seria puxada pelo campo magnético da Terra e controlaria mecanicamente os circuitos neurais, abrindo canais iônicos nas membranas celulares. Agora, falando sobre o sensor bioquímico estudado em pombos, os criptocromos poderiam estar em misteriosas células duplas em forma de cone da retina. Assim, os campos magnéticos poderiam influenciar as reações do criptocromo para criar manchas claras e escuras nos campos visuais dos pássaros. Esse mecanismo pode ser um pouco mais complicado de entender, então prestem atenção. Segundo ele, a luz transformaria o criptocromo de um cone em uma molécula de par radical, uma molécula que contém dois elétrons desemparelhados que alternam entre os estados paralelo e antiparalelo. Os criptocromos em cones vizinhos seriam orientados a 90 graus um do outro e mantidos nessa posição por membranas empilhadas. E então, os campos magnéticos poderiam aumentar a tendência para estados antiparalelos, mudando o comportamento químico do criptocromo. A parte ruim desses dois mecanismos é que, até o momento daquele estudo, os cientistas não tinham visto a magnetita de fato em ação, não sabendo exatamente como ela poderia alterar o circuito neural. Em relação ao sensor de criptocromo, até aquele momento, experimentos mostraram que ele só seria acionado a partir de campos magnéticos mais fortes do que os da Terra. Mas, por enquanto, os dados disponíveis ainda são insuficientes para confirmar ou refutar qualquer hipótese. Animais diferentes podem depender de mecanismos diferentes. Além disso, alguns animais podem usar dois sistemas diferentes de magnetorrecepção, um para detectar a direção do campo e outro para detectar os elementos do campo úteis para determinar a posição geográfica. Enfim, existem muitas possibilidades. O que é necessário agora é somar aos estudos comportamentais técnicas modernas de neurociência, e para isso, organismos modelo, que apresentam sensibilidade magnética, como o peixe-zebra e a drosófila, podem ajudar muito. Bom, agora que a gente já conheceu a magnetorrecepção e suas possíveis explicações, que tal falarmos um pouco sobre as tartarugas marinhas? Esses animais migratórios são encantadores e impressionantes, pois eles são capazes de voltar ao mesmo lugar em que nasceram para colocar seus ninhos.
E isso mesmo depois de migrar por milhares de quilômetros mar adentro. Hoje, a gente sabe que as tartarugas marinhas são tão incríveis que elas usam justamente o campo magnético da Terra como guia para navegar no oceano e conseguir voltar à sua praia natal. Essa estratégia é super eficiente, porque se uma determinada praia oferece condições adequadas para o desenvolvimento de uma tartaruga, aquele lugar provavelmente também vai ser bom para seus filhotes. Agora, assim como para os outros vários animais que apresentam a magnetorrecepção como modalidade sensorial, o que nos resta é mergulhar nesse mar de mistério e informação para entender cada vez mais quem são os magnetorreceptores e como eles funcionam. Bom, eu espero que vocês tenham gostado de aprender um pouco sobre esse assunto tão fascinante. Até a próxima!